Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Cenário em Vídeo. Hoje, dia 16 de julho de 2020, meio-dia e 8 minutos. Eu inicio os trabalhos convidando para que vocês assistam a aula que nós fizemos ontem, tudo que você precisa para operar na Bolsa Americana, gratuito aqui no YouTube. E ontem não teve radar porque eu fiz à noite uma live com o Márcio, da corretora Necton, está aqui no canal da Necton, é só clicar Necton Investimentos, assistam lá a entrevista, muito legal. Batemos um papo sobre mercado, foi extremamente agradável e eu acho que vale a pena conferir. Perfeito? Eu peço seu like, compartilhe o vídeo, fale da Top Traders por aí, isso é muito importante. E eu desejo desde já muita saúde, muita paz a todos vocês. Pessoal, vamos começar os estudos falando de bolsas internacionais. Nós temos aí na tela a bolsa chinesa mergulhando, como eu havia previsto ontem. Na verdade, era uma leitura bem fácil, porque o ativo vai fora da banda, ele adentra o território, né, fora da banda, dentro da banda, e a média chama o preço. A grande questão é, vai ter um queiro de flexão aqui em cima e vai ter um mega pivô de alta, ou ela desce para fechar esses gaps aqui? A bolsa chinesa tem um monte de gap, ó. Deixa eu ver se tem gap aqui embaixo, ó. Máxima 2.990, mínima 2.984. Né? Então aqui não tem gap, mas aqui tem e aqui também. Então, se o cenário continuar negativo, ela fechará os gaps. O PIB veio bom, mas os dados de varejo não. Eu falei muito sobre isso no nosso canal no Telegram e falei também no informe cenário que eu mando todos os dias de manhã. Aqui, pessoal, nos nossos vídeos, né, tem uma série de links úteis para vocês. Por exemplo, ontem eu fiz o cenário em vídeo. Você consegue ver na descrição o que nós estudamos. Tem o link para imersão, as matrículas fecham amanhã. Tem o nosso canal gratuito no Telegram, tem o nosso Instagram, visite, curta, siga, tem o Facebook e tem o site onde você consegue assinar o informe cenário. Vale a pena conferir. Então a Bolsa da China fez o que ela tinha que fazer, agora é aquela velha história, né? Se vai corrigir na parte alta para dar outra paulada e fechar os gaps, ou se já reage aqui, foi só uma correção, um susto, gerando oportunidades. Isso ficou mais ou menos isolado na China, por exemplo, a Bolsa de Paris, ela opera com bastante serenidade, acima da cabeça do mini pivô, que é o 5.060, não sentiu. O índice DAX também não, que andou verdinho, apesar da... A Bolsa do Reino Unido, por exemplo, vamos ver quanto que está movimentando na semana. Por exemplo, ó, Londres... não tá. Vamos ver aqui. Ó, subindo 2,72, o índice DAX está subindo 2,12. Vamos ver Paris. Está subindo 2,57. Então, assim, as bolsas na Europa não estão nem aí para aquilo que aconteceu na China. O Dow Jones praticamente também não está. Ó, na semana subindo 2,76, o diário também não aponta nada que seja, por enquanto, relevante. Né? Só se perder a média de 5. O S&P já tem uma queda um pouquinho mais acentuada, mas nada preocupante. O chumbo grosso está lá na China. Agora, quando você pega o índice Nasdaq, que renovou máximas históricas, foi o que mais subiu, ele tem realmente sinal de topo. Então, se eu pegar aqui o índice Nasdaq, ele tem um topo, ele tocou na média e ele tentou reagir ontem, mas hoje, por exemplo, você já vê fraqueza. Então, pelo menos em teoria, ele vai perder esse fundo no 10,182. Ele faria um pivô de baixa sim, só que ele tem a média de 21 bem no ponto que aciona o pivô e a LTA.
Então, se ele toca a LTA ou a média e ele reage, aí pode ser um fundo duplo, né? Ou de repente um rompimento falso desse fundo, um toque na média e na LTA, e aí ele estoura para cima. Mas tem um sinal aqui que chama bastante atenção. Tanto que eu zerei totalmente minha carteira americana ontem. Então, por exemplo, eu vendi a Deere Company, realizei lucro, né? Eu vendi LB, que é a Limited Brands. Eu já tinha vendido a Cisco, então eu estou líquido nos Estados Unidos. Ó, vendi Limited Brands e vendi GGB, Gerdau. Então eu estou totalmente líquido lá fora. Ok? Inclusive a Gerdau, ela mostra um pouco de fraqueza no curto prazo. E vocês sabem que eu já tinha vendido a Tesla, né? Minha esposa americana com lucro de mais de 500%. Acho que a gente acertou a saída, ela tem um sinal de topo. Talvez busque a média aqui de 21. E pessoal, ontem eu vendi a minha esposa brasileira, a VVR3. Eu e os meus alunos do grupo fechado, então eu não tenho nem... Então a gente, a partir de hoje, a gente não... Vai ser o último dia que a gente vai acompanhar o ativo. Não que ele não possa voltar à tona, não é isso. Mas ontem eu realizei lucro. E acho que ela entregou, a gente teve a Via Varejo 1, Via Varejo 2. As duas compras perto do 3,90. O ativo praticamente... Ele mais do que quadruplicou, né? Se você fizer uma conta aqui, a Tesla deu 500%, né? Se você fizer uma conta, acho que a gente saiu a 18,30, 18,35 por 3,90, né? A gente multiplicou o capital por quase 5 vezes. 4,7 vezes de multiplicação de capital, ou 369%. Só para explicar a porcentagem, pessoal, por exemplo, imagina que tivesse comprado a R$ 4,00. R$ 8,00, 100%. R$ 12,00, 200%. R$ 16,00, 300%. Como fechou a 18,30, 369%, quase 5 vezes multiplicação de capital, 4,70 vezes de multiplicação. Né? Não chegou a dar o mesmo em porcentagem o mesmo lucro da Tesla, só que o meu aporte foi bem maior. Então, porque nós entramos ano passado, quando começou a crise, a gente foi vendendo 16, 15 reais, a gente ficou com 30% da posição. Quando o mercado desabou, a gente recomprou. E aí muitos usaram como margem também para, né, foram vendendo porque chamava margem no índice, aquela coisa toda. Aí a gente refez a posição e vendeu agora melhor do que a encomenda, melhor do que da outra vez. E a próxima esposa brasileira e a próxima esposa americana, essas não serão divulgadas, pelo menos publicamente agora. A gente pode ter alguma operação pública ainda esse ano, com certeza teremos, né? Mas as próximas esposas serão conhecidas somente pelo pessoal do grupo fechado. Para fazer parte do grupo, tem que fazer a imersão. Hoje e amanhã ainda temos algumas vagas. Amanhã, 23h59, fecha o carrinho. Você vem para a imersão, ganha um mês no grupo. Depois desse mês, você é convidado a permanecer. E para permanecer, a gente sempre faz algumas promoções, procura fazer algo bem especial para que 90%, 95% dos alunos, se não 100%, venham conosco. Então o link está aqui na parte alta do YouTube ou na descrição dos vídeos, é só clicar, fazer sua matrícula, o custo-benefício é muito bom. Como eu sempre falo, por esse valor aqui da imersão, a galera vende um dos nossos bônus, que é o 360, algo parecido. Só que a gente tem grupo exclusivo no Telegram, tem aula extra dia 23 do 7, e a gente tem as aulas ao vivo, que é o ponto forte, né? 29 e 30 de julho, que valeria 3 vezes esse valor, talvez. E tudo isso, então um pacote que daria uns 6, 7 mil reais, a gente vende por 2,5, ou 12 parcelas de 250, então compensa muito, né? Às vezes uma operação no índice,
ou uma ação das 12, 13 que a gente vai operar compensa, sem contar a carteira no exterior, que a gente vai colocar pela primeira vez em imersão. Aí temos o EWZ, a ETF brasileira negociada em Nova York. Está tentando segurar na média de 5, perdeu força. O VIX está subindo, mas não é nada escandaloso, assim, que fale, caramba, é o fim do mundo, a Bolsa da China desabou e o VIX está subindo. Mas chama atenção, né? Está numa LTA, se ele começar a subir, realmente significaria uma grande probabilidade das bolsas americanas continuarem uma queda de uns 2 ou 3 pregões. Eu acho difícil, de verdade, por exemplo, fechar tudo positivo hoje, amanhã o mercado subir pra caramba. Eu acho que hoje e amanhã devem ser dias corretivos. Ok? E aí falemos do Bitcoin. Quem me dera, quando eu comecei na bolsa, eu estava aprendendo, ter um treinamento da qualidade da nossa imersão. Teria ganho muito mais dinheiro, com certeza. O Bitcoin ele está inclinado para baixo, né? Está perdendo aqui uma LTA, isso enterra. Está bem na LTA, mas sem força, né? Perdeu muita volatilidade, o pessoal perdeu interesse. Então não é interessante nesse momento. Aí nós temos o petróleo Brent, negociado em Londres, né? Vamos ver aqui. Quando os softwares começam a ficar meio lentos, assim, que tem muita gente online, então talvez muita gente revendo posições, enfim. O petróleo, mesmo que ele entre em correção junto com as bolsas, eu acho que mais cedo ou mais tarde ele vai vir uns $45. Então é o que eu acho desde aqui de baixo, ele fecha esse gap. E eu acho que os ativos internacionais é isso aí. Aí falemos do dólar, né? Eu tô de olho no dólar porque eu quero fechar câmbio, eu quero trazer uma parte dos meus lucros aqui para o Brasil. Então, eu tô de olho no dólar para fechar câmbio. Trazer para o Brasil uns 150, 160 mil dólares. Ele está no movimento bem lateral, né? Em torno da média. Parece aqueles hippies, né? Que fazem aquelas pulseiras duplas, os candles são os cordões, bandas de Bollinger justapostas. E ele não diz a que veio, pessoal. Se a gente colocar, por exemplo, aqui o dólar no Trading View, que fica fácil de nós percebermos o desempenho semanal. Semana passada subiu 0,16. Essa semana, se fechasse agora, alta de 0,49. Aí quando a gente vem pro... O dólar tá bom para giro, né? É difícil eu falar isso, mas ele tem uma ideia aqui, né? Você tem quase que ser um vidente, né? Quase a mãe de Ná para enxergar um ombro, cabeça, ombro invertido aqui, mas é o que parece aqui, mas não é nada muito claro também. Digamos que a mãe de Ná tá com a bola de cristal meio embaçada, tal, e ela não tá vendo. Mas é uma ideia que de repente poderia colocar o ombro aqui, ou colocar esse ombro aqui, entender essa porção como uma simetria, puxaria o preço um pouco para cima, enfim. Eu não estou posicionado no dólar, mas se eu fosse fazer alguma coisa eu compraria e colocaria stop no 5334 aqui. Para quem está disposto a arriscar para de repente vender no 5400, pode de algum modo aí, sei lá, fazer sentido. Aí falemos do DI e do IFNC. DI na tela, os juros estão subindo de leve hoje, um spread bem limitado, desinteressante também, assim como o Bitcoin. E tem o IFNC. O caminho mais provável seria testar o 10.513 de novo nos próximos dias e ver se esse ponto aqui é forte ou se foi somente um voo de galinha. Aí tem Banco do Brasil. Banco do Brasil, ó, absolutamente flat, com a boca do jacaré cada vez mais apertada. Eu não faria nada nesse momento, a mesma coisa do Bradesco, a não ser numa correção mais exótica, mais esdrúxula, se derreter uns 6, 7%, eu poderia pensar em comprar. Apesar do movimento ser lateral e perder
Boa parte do efeito traz uma ideia aqui de estrela da manhã, porque rompeu falsamente o 22,80 no caso do Bradesco. Então eu não tomaria posições nesse momento, eu acho que é o momento... Vocês teriam uma ideia, eu zerei totalmente minha carteira americana, e aqui no Brasil a gente está mandando bala, colocando lucro para dentro, né? E pela minha voz tranquila, vocês acham que a gente está ganhando ou perdendo no índice aí com a queda? Aí fica a pergunta, né? Então nós estamos bem tranquilos no índice, tanto na compra quanto na venda. Também rompeu e voltou YouTube, então isso daqui não passa confiança, né? E aí vamos falar de Petro e Vale. A Petrobras, ela dá um sinal importante, ela rompeu 23,03, se hoje ela fechar acima de 23,03, abaixo, né? Se fechar para mim a 23,02 no leilão, eu sairia da compra do papel. Eu acho que valeria a pena realizar lucro. E no caso da Vale, eu já teria feito isso ontem, como eu comentei com vocês, nessa movimentação eu teria realizado 30% a 40%, ontem ficou enforcado longe de média, lucro no bolso. Seria a minha opinião, estaria líquido em Vale ou Valerie também, para os íntimos. Perfeito. Aí vamos falar de BOVA11 do índice. BOVA11, o que eu acho sobre o BOVA11? Para quem ainda está comprado, se hoje fechar abaixo de 96,77 eu acionaria stop, porque fatalmente viria nessa parte alta aqui do canal, na junção dela com a média móvel de 21, poderia facilmente vir aos 94. Aí nós temos o Ibov, ele parece que está olhando aqui para essa LTA em azul, deixa eu reforçá-la aqui. Ele está olhando para ela, ele quer dar um abraço, um beijo nessa LTA, é a minha interpretação. E aí no caso do mini índice, ele já está perdendo o 101, 150. Se ele fechar abaixo 101, 150, acho que ele vem na média também, seria o caminho mais provável. Mas o mercado aqui no Brasil está resiliente, né? Ontem ele sinalizou um topo duplo, existe um eixo claro aqui, primeiro existe um suporte forte no 101,040 e um eixo claro em 100,810. Ele foi abaixo, chegou a trabalhar 100,585, mas ele voltou, né? Então o que ele fez? Ele fechou o gap a 100,640, a gente apaga esse gap e ele reagiu na boca do gap, quer dizer, os touros, o touro é bravo. A gente tem touro bravo aí na história. Mas se começar a trabalhar abaixo de 101.040 e principalmente do 100.810, no mínimo ele vai beijar a LTA aqui. Ok? Pessoal, para a gente finalizar, falar de setor de saneamento. Primeiro CSMG3 está na crista da onda, eu mandei a matéria até no nosso grupo gratuito no Telegram. Vamos ver a CSMG3 caindo 1,29 na semana, SAPR11. Vamos ver aqui. Sanepar subindo 2,23 e vamos ver Sabesp. SBSP3. Vamos ver no semanal, depois a gente olha o diário. Está subindo. 4,09. A Sabesp, ela deu uma compra muito boa nesse gap. Isso aqui foi um mega gap de fuga. Esse ativo não entrou na nossa carteira por pouco. E o que eu vejo em Sabesp? Se ela romper o 61,36... Está trabalhando na parte alta no Marubozu, no mínimo ela viria nessa região de 6459, pode ser uma boa guerrilha, e se passar esse ponto você trabalha com ele como stop. Aí tem SAPR11. Pessoal, quer aprender tudo isso que eu falo? Ó, link da imersão na parte alta na descrição dos vídeos, faz a matrícula e vem comigo. Não é uma garantia, mas logo nos
nas primeiras operações a galera já paga um investimento, dá para fazer N imersões. Mesmo um cliente pequeno, um aluno que opera com pouco, com 10 mil, por exemplo, ou 5 mil. No caso de Sanepar, também uma barra elefante com grande volume, né? Se fechar com uma alta tênue na parte alta no Marubozu, ele tende a ser duplicado. E se rompeu 34,05, ela teria alvo aqui em 37,24. Eu estou bem cauteloso para tomada de posições, mas são ativos que, por exemplo, se eles corrigirem mais forte e tal, e depois o mercado como um todo montar uma sombra inferior, alguma coisa, elas podem fazer parte de uma carteira robusta, algo do gênero, por que não? E CSMG3, movimento bem lateral, não reagiu tão bem ontem apesar do bom volume. Entre as três eu preferiria a Sabesp. Perfeito? Então é isso aí, saúde e paz a todos, conto com seu like, vejam essa aula bacana que a gente fez ontem. Amanhã tem uma aula também às 15 horas, encerrando aí as matrículas para imersão. Só que assim, pessoal, a gente deve ter umas 15 vagas. Se as vagas se encerrarem hoje, a gente fecha o carrinho. Aí faz a aula amanhã, mais como uma despedida, um agradecimento. Então, se você quer fazer, venha conosco e faça a matrícula, que nós estaremos juntos aí em mais um treinamento. Saúde e paz a todos, seguimos juntos porque somos mais fortes, né? Unindo força, conhecimento, dedicação, com o objetivo comum que é construir riqueza ao longo do tempo na renda variável. Saúde e paz a todos, valeu!